Meus irmãos, vontade de ir perto dos irmãos. Eu não vou porque tem que a tela, né? Mas olha, eu sinto os irmãos mais longe de mim do que o pessoal que está na internet. Desce um pouquinho mais para cá. Eu não sou de exigir não, tá? Mas fica muito ruim distante assim, mas fique à vontade. Meus irmãos, boa noite. Boa noite, amigos, irmãos que estão aí, distantes, perto, mais longe, por conta da nossa internet. Eu gostaria de, como sempre, trazer aqui para os irmãos o chamado cabeçalho do tema, que vou começar aqui com os irmãos. Nós trabalhamos aqui ainda no tempo da pandemia, parece que já saímos dela, né? Eu acredito que já, mas naquele tempo onde até para olhar para os irmãos era proibido, o pessoal tinha medo de tudo, nós iniciamos aquele tema sobre relações saudáveis, os irmãos se lembram, né? E tivemos a felicidade de desenvolver, inclusive na carta aos Filipenses, né, que os irmãos estão estudando, na EBD, trabalhando alguns princípios que espero que logo, logo a gente consiga pôr em prática. E agora, eu estou trazendo assim, bem vagarosamente, pisando num calçamento feito de ovos sobre a santificação. E eu começo logo com esse texto aqui de Pedro, inclusive se a irmã puder colocar aí, capítulo 1 de Pedro, primeira carta, os versos 15 e 16, aliás, eu leio a partir do 13, que diz assim, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, começando no verso 13, que tem como cabeçalho do texto a santidade na vida, ele diz assim: por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Aí vem o verso-chave que trago para essa introdução. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Isso aqui a gente tem que grifar. A gente tem que grifar. Em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E aqui em Hebreus, no capítulo 12, outra situação que exige de nós uma posição, a começar de nós mesmos, tá? Ele diz assim: sem a paz e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É muito pesado isso aqui. A gente sabe que em direito, se tem algum advogado aqui me permita, tem um conselho que diz assim: nunca faça juízo de valor, quando você não tiver absoluta certeza do que vai falar. Porque o juízo de valor, ele por si só exige punição. E aqui nós estamos encontrando um juízo de valor. Só que
quem está determinando sabe por que determina. Então buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, trabalhando esse tema da santificação, eu quero chamar grandemente a atenção dos irmãos para algo que os livros, os irmãos aí estão fazendo aí uma espécie de tour literário, né? O pastor Roberto aí postando livros aí constantemente, tem até a gente está fazendo uma leitura sistemática. Obviamente, a gente não ler assim aleatoriamente, a gente tem que ler com objetivos já traçados. E este tema, como o anterior, quando a Bíblia, o que é que a Bíblia recomenda? O que é que a Bíblia recomenda? Irmãos, nós temos que começar de nós mesmos. Tem coisas que a gente não consegue, eu vou trazer algumas aqui, por exemplo, estava ali ensaiando ali algumas palavras com o pastor Roberto, tem coisa que não dá para admitir que exista entre nós, a gente sabe que existe, mas são coisas inconcebíveis. E por que elas crescem? Porque nós não atentamos para nós mesmos. Tem um princípio bíblico que diz que o julgamento tem que sair de casa, tem que começar de casa. Esse princípio não quer dizer casa onde eu moro, quer dizer casa tem que partir de mim. Ao analisar o meu exterior, eu tenho que partir da análise minha, dentro. Ao tentar corrigir o exterior, eu tenho que corrigir dentro. Ao tentar conhecer, eu tenho que começar a conhecer dentro de mim. Porque este é o princípio. Cuidai de vós mesmo, diz a Bíblia. Eu não tenho que procurar buscar ninguém para cuidar de mim. O que nós temos que fazer é pedir ajuda, como nós pedimos. Irmãos, pode orar por mim, por favor. Às vezes nem precisa a gente relatar, porque a privacidade é bíblico, né? É bíblico. Não precisa você falar, entre no seu quarto, tranque a sua porta e não fale, nem balbucie, só pense. Porque o vosso Pai que está em secreto vai ler, interpretar e vai resolver se atende ou se não atende, porque tudo sai dele. E esta posição nossa, ela precisa ser levada. Eu não posso admitir que ninguém esteja errado sem antes examinar a mim mesmo. E a Bíblia é tão fácil, não? Você, puxa vida, você tem um touro aí, um rinoceronte, tal, você engole, e um mosquitinho você se engasga. São coisas pesadíssimas que a gente precisa atentar, porque nós somos humanos. Os irmãos sabem que o único ser de todo este planeta Terra, o único que erra, somos nós. O cachorro não erra, o porco não erra, os animais, os irracionais não erram. E quando eles se agridem, não é por índole de perversidade, é por defesa. A serpente, por exemplo, ela não nos ataca, nós é quem a atacamos. Aí, para se defender, que ela não enxerga, vem a energia do corpo, vai na direção dela, seja ser humano, seja quem for, ela vai se encolher e vai, não é atacar, ela vai se defender. Mas nós não. O bicho danado, nós não nos defendemos, nós atacamos mesmo. Depois a gente já atacar para não ser atacado. Tem quem diga, o melhor ataque é o quê? A defesa, né? Se cria essas ideologias aí. De modo, meus irmãos, que eu quero começar nesses textos e em outros que a gente vai trazer aqui bem vagarosamente, pensar nesse tema que aí está já diante dos irmãos, santificação, e eu começo exatamente aqui, pedindo para os irmãos ruminarem aí e externarem os seus sentimentos. Santificação, ela é opção ou ela é uma determinação? Antes de entrar aqui em alguns conceitos sobre santificação, claro que a Bíblia, e esse sem sine qua non, este é inerrante, mas eu vou apresentar as minhas sugestões, como os irmãos precisam também
criar as suas, né? Vocês, irmãos, sabem que a Bíblia não se define, mas se conceitua. Porque uma coisa que se define é uma coisa limitada. Por exemplo, Deus tem definição? Não, mas tem conceito. Langston, por exemplo, apresenta um conceito de Deus bem amplo, mas não consegue defini-lo. Porque ele é mutável, né? Ele não se prende ao tempo. E santificação é uma opção ou uma determinação? Se tivesse agora uma prova, os irmãos submetendo uma avaliação, qual seria a resposta dos irmãos? Santificação é opção ou determinação? Vamos avançar aqui para ver se a gente consegue chegar lá. Vocês vão ter... Isso. Pronto. Obrigado, tá? Se ela for uma opção, ela vai depender de mim, porque sou eu quem vou defini-la. Se ela é uma opção, ela vai depender do meu gosto, do meu querer, da minha vontade, e eu vou ser o seu guiador, exatamente para fazer com que o desejado aconteça. A vida cristã, ela é opção. Adoração é opção. Aceitar a Cristo é opção. Se empenhar nesta progressão cristã, do ponto de vista de se entregar às atividades da igreja, eu vou usar essa expressão, se entregar às atividades da igreja, é opção. Tudo que é opcional depende de mim. E por aí, dentro da minha concepção, eu diria que numa escala de quase, olha, se eu não estiver sendo pessimista, de quase 80% de todas as atividades cristãs, elas estão no campo da opcionalidade. Eu vou colocar aqui as cartas, né? Está acontecendo aí, geralmente é tarde, nosso quarto lá, meu terceiro, ele tem uma TV lá, fica lá, tal, já vou bem cansado, aí dá aquela relaxada, e está passando o Silvio Santos, ainda era menino, tempo daquele, não sei como é que o Jogo do Milhão, parece que é Jogo do Milhão, antigo, não é? E tem lá os universitários, as cartas pula, tal, etc., que eram as opções. Aí eu estava me lembrando, rapaz, uma vida cristã é opção mesmo. Eu vou, não vou, bota as cartas aqui, são 4, né? O que eu tirar aqui? Opa, tem 4 opções. Opa, só ficam 2, é mais fácil eu chutar. A assistência à nossa CBD, deixa eu pedir aqui a opinião. Você acha que eu devo isso? Você acha que eu não devo? A vida cristã está assim, irmãos, é uma opção. A nossa preocupação, nós estamos agora iniciando, já mergulhamos no mês de missões, e domingo agora será praticamente a abertura, né? Porque domingo passado, por conta da ceia, a gente queria deixar mais à vontade, mas agora é. E aí vem nossa preocupação. Irmãos, e aí nós vamos desafiar a igreja, o campo missionário. Os irmãos sabem que hoje, 2021, em relação a 85, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, para 2021, de lá para cá, na escala de 60% das igrejas batistas, não me interessa quanto das outras, não contribuem mais com missões. Os irmãos sabiam disso? Não contribuem com missões. E quando contribuem, usam essa espécie de oferta. Eu estava lendo uma história interessante, a cédula de 100, não é? Uma espécie de alegoria, a cédula de 100 e a cédula de R$2. A cédula de R$2, ela adora igreja, que é só o que dá no gasofilácio. A cédula de 100 já procura o shopping, porque lá com R$2, o que é que a gente compra no shopping com R$2? Estacionamento é quase 10, 8.
Nem a casquinha de sorvete. Pois bem, então, aí é uma alegoria até bonita. A cédula de 100, ela tem ojeriza a igreja. É shopping. Agora de R$2. E os irmãos sabem que eu estou sendo ao vivo, que o pastor Edir Macedo, ele disse que a oferta de R$2, nem o cão quer mais. Nem o cão quer mais. Agora, por que isso? Porque nós medimos a capacidade de Deus pela nossa opção de vida. Tem um cântico de Faraó, que está dentro de um sermão que vou pregar, não é? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Eu não estou me lembrando agora, mas eu vou cantar, Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Aí Faraó, tal, etc. Quem é o... É Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. É por aí mesmo. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Tá tudo bem. Não há Deus mais forte do que o Jeová, não conheça. E por que a vida é tão rasteira? Os irmãos querem ver um choque de ideias entre Deus e os seus servos? Eu nunca vi um filho de rei mendigar, porque contradiz o seu próprio princípio familiar. E meus irmãos, aqui só tem príncipes e princesas. Nós somos ou não somos filho do rei? Somos. Nós somos ou não somos irmão do filho do rei? Somos. Então nós não somos pobres, porque pobreza e riqueza não está atrelada a posses, porque vem de dentro. Então santificação, se ela for opção, a gente sabe muito bem que a vida cristã, ela caiu assim num ritmo de vício, de costume. A gente às vezes até tenta desenvolver uma cultura, a cultura do costume às quartas-feiras. É quarta, domingo. A gente estava analisando a questão da programação no aniversário da igreja, na semana. Gente, na segunda, na terça, na quarta, não adianta, pelo menos a priori, trazer, por exemplo, pregador de fora para terça, quarta, quinta e até, ou mesmo até sexta. Por quê? Porque já colocaram uma pedra nesses dias que não adianta vir à igreja. Inclusive, irmãos, eu sou sincero, sempre que tem programa missionário, eu ligo para a junta, ligo para o pessoal. Tem missionário? Tem, mas só pode ir na terça-feira. Eu disse, bom, se ele quiser tomar um cafezinho lá em casa na terça-feira, um cafezinho covarde, será isso para a minha igreja? Não, ele vai pregar para quem? Eu digo logo, nem domingo pela manhã, se bem que o domingo pela manhã está se revigorando, já vai ter tudo tranquilamente, ou é à noite ou não, porque eu quero um missionário que traga a sua experiência para a minha igreja. E irmãos, olha, ele deve estar até ouvindo. Logo que o pastor Seabra chegou aqui em Fortaleza para pastorear a primeira igreja batista de Fortaleza, eu já pastoreava Carlito. A gente veio quase no mesmo tempo. Aliás, ele veio primeiro, depois eu vim, a gente se encontrou aqui e a gente sempre conversava, batia papo, etc., costume lá do Rio de Janeiro, e ele dizia o seguinte: Deusmar, aqui na minha igreja, os boletins eu tenho que separar. Eu tenho que separar o dos crentes da manhã e o dos crentes da noite. Porque se eu não separar, os crentes da noite ficam sem boletim. Diz, mas por quê? Porque só vem à noite, não vem de manhã. Os que vêm de manhã, às vezes vêm à noite, mas também só vêm de manhã. É uma coisa, eu disse, é mesmo? Rapaz, pois olha, lá onde estou, por exemplo, eu estou trabalhando para que quem vier de manhã e não vier à noite, vai receber pelo menos uma praga do Apocalipse. Uma só. Como o ser humano, ele é fóbico por excelência, por isso que é universal, capricha nisso aí, né? Por isso que as pessoas dão até o vale transporte, porque se não der, pode a panela não desemborcar, né? Que não é por aí. Claro que estou ilustrando isso aqui,
mas não tinha, eu não tive, nunca, aliás, nunca tive esse problema por onde passando, mas aqui tinha. Por quê? Por causa do costume, é costume. E outra coisa, domingo pela manhã, né? Às vezes vem até com aquela calça de esporte, né? Tal, etc. Você se lembra do chinelo Fonabol? Lembra? Agora e à noite? À noite, meu filho, é teco, 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 teco. À noite, meu filho, é um negócio. Tem diferença. Tem diferença. Lá em Teresina, por exemplo, meu filho mora lá e diz: pai, é impressionante como as mulheres aqui, tanto para ir a supermercado ou restaurantes, pai, só para você ver, elas vão mais chique, assim como quem vai para uma festa de galo. Agora, por quê? Porque nós estamos levando a coisa na relatividade. A vida cristã não está no campo da obrigatoriedade, que nós vamos mostrar para os irmãos que é sine qua non, é sim, não, mas a santificação, por exemplo, ela está no campo da opção, porque está no campo da relatividade. Não, isso aqui eu faço, isso aqui stand-by, isso aqui, eu vou pensar, isso aqui de jeito nenhum. Por quê? Porque se a santificação é uma obrigação, que ali está, aí eu tenho que seguir normas, que na Bíblia são os princípios, porque a Bíblia não tem nem norma e nem regra. Essas coisas são coloquiais, essas coisas nós é quem as criamos na igreja. Na Bíblia tem princípios que é para o preto, o branco, o rico, o pobre, o gordo, o magro, aquele que está lá e aquele que está cá. Princípio não vê cara. Não é. Então, se a santificação é obrigatória, eu sigo normas, eu empreendo a vontade para conseguir o alvo, e sou guiado para o alvo. Se ela é opção, eu faço o alvo. Sendo obrigatório, eu tenho um alvo a alcançar. E para alcançar este alvo, eu tenho princípios. Vem cá, assim como quem Deus, trabalhando aqui, né, umbriado, aquele texto também de Romanos, né? Irmãos, pelas misericórdias de Deus, aquele texto fantástico de Romanos, é como quem Deus bota a mão assim no ombro do quem, vamos aqui conversando aqui, batendo um papinho aqui e tal. Esta é a camaradagem, por isso que o hino 73 e 77, não sei do HCC, mas do cantor cristão, que ainda não me familiarizei assim tão profundamente no HCC, que a minha vida toda foi num cantor cristão, né? O 73 e 77 aborda o que? Jesus, o melhor amigo. É aquele que chega, bota a mão no nosso ombro, né? Vamos caminhar aqui, bater um papinho aqui sobre o que você faz, o que você não faz, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Essa camaradagem que tem que ser desenvolvida, que a Bíblia chama de comunhão, ter a coisa comum. Jesus, o melhor amigo. Jesus, o melhor amigo. Eu acho que é o 73 e o 77. O Assis também que conhece. Eu acho que são esses dois. Pois bem, então, irmãos, olha, veja o que o irmão acha opção ou obrigação. Olha, tenho aprendido e crescido muito estudando sobre a santificação. É um dos pontos que eu pesquiso muito. Por quê? Porque a Bíblia diz, sem ela, nós não veremos ao Senhor. Por quê? Porque a santificação é subida. É subida. Toda subida cansa. Toda subida exige mais força. O carro, numa subida, não coloque a quinta, porque você vai fazer o seu carro parar numa subida. Chega um momento, lá em Salvador tem uma subida íngreme de calçamento. Estava lá, passando um tempo lá, foi na última convenção que eu fui para lá, que o carro ele tinha que subir em algumas de primeira, que depois da marcha ré, é a marcha mais forte. A
primeira é a mais forte. Ela é tão forte que se você andar sem precisar, sempre na primeira, você vai arrebentar o motor do seu carro. Então, subida exige e santificação é subida. Se você não se santificar, você não verá ao Senhor. E isso aí não é parábola não, tá? Isso aí não é texto ilustrativo não, é texto real. E eu tenho aprendido e crescido muito estudando sobre a santificação. E vi na Bíblia que Deus determinou a santificação, não como opção, mas como determinação de Deus para os seus filhos. Irmãos, olha, aceitem ou não aceitem, eu vou dar aqui a minha opinião com base em muitos textos da Bíblia. Santificação é obrigação para o crente que quer subir. Quente ou frio, ou desce para ficar lá na rampa e morrer na rampa, ou sobe onde o Senhor quer que você esteja. Porque o frio, o mais ou menos, o cultural, zona de conforto, Jesus disse uma coisa muito forte: vomitar-te-ei da minha... Ou seja, não estará na videira. Não existe esta possibilidade de vida cristã. Então, na Bíblia, Deus determinou que a santificação não é opção, mas é obrigação. Então, santificação, o crente tem que ser e ter, pois foi refeito para isso. Não tem escolha, ou é ou não é. E tem outra, tá? Tem outra. Satanás sente cheiro de crente santificado, como a barata sente o cheiro daquela bolinha de naftalina. Satanás conhece pelo cheiro. Opa, aqui tem cheiro de carne, é aqui que eu vou ficar. Aqui tem cheiro de pecado, é aqui que eu vou ficar. O diabo só fica perto do que não presta. Perto de santificação, ele tem alergia, ele espirra. E você consegue logo detectar a presença dele. Então, o crente tem que ser e ter santificação, pois ele foi refeito para isso. Nós fomos recriados para isso. Não tem escolha. E veja aqui, os irmãos, o que é que eu estou trazendo aqui para a gente pensar, tá? É a conceituação 1, que também não se define isso aqui, tá? Olhe bem. O que é santificação? Pensem comigo. É o reconhecimento de que Deus, o Senhor, é dono absoluto de tudo que sou, o que serei em todas as dimensões de minha existência. Eu aceito a argumentação. Para mim, este é um dos pontos conceituais, conceituais de santificação. O que é santificação ao longo do que eu entendo como vida e como Bíblia? É o reconhecimento de que Deus, o Senhor, Ele é dono não relativo, Ele é dono absoluto. Por isso que o hino que estou trazendo aqui, para a gente fazer uma exegese dele, que nós acabamos de cantar aqui. Ele é dono absoluto. Por quê? Porque Deus, eu vou usar aqui uma expressão aqui meio forçada, tá? Para Deus, tá? Deus não sabe ser relativo. Ora, mas Deus não sabe todas as coisas? Ele, por exemplo, ele não pode pecar. A Bíblia diz que ele não pode mentir. Então existem coisas que a gente chega a dizer que não é bem assim, que Deus tem alguns limites. Agora, limites impostos por Ele mesmo para Ele. Esta é uma situação que a gente tem que trazer para nós, porque eu e Deus, Deus e eu somos uma unidade. Jesus não disse isso? Eu quero que vocês sejam comigo como eu sou com o Pai. É uma unidade. E se eu sou uma unidade com Jesus, eu sou com o Espírito Santo, eu sou com o Pai, porque eles três, em trindade e triunidade, têm a mesma essência, o mesmo poder, a mesma função. Então, gostaria que os irmãos pensassem nesta primeira proposta. Santificação
é o reconhecimento de que Deus, o Senhor, é dono absoluto de tudo que sou, o que serei em todas as dimensões da minha existência. Eu poderia perguntar, por que você não coloca aí eu sou e tenho? Porque o eu sou, ele engloba o ter. O verbo sou, ser, inclusive, vem exatamente do eimi, do grego. Eu sou o que sou, é o verbo eimi. Esse verbo eimi, eu sou o que sou, eu sou, eu fui, eu serei, não se prende a tempo. Quando chega na nossa língua humana, é que tem algumas limitações, mas etimologicamente falando, não tem. Então, eu sou e serei em todas as dimensões da minha vida, pessoal, familiar, empregado, trabalho, não tem diferença. Deus, ele é ou não é? Aí a gente tem que entender isso, porque se ele é o Senhor absoluto da minha vida, vamos aqui brincar um pouquinho aqui, eu trazer aqui à tona, quando vier a droguinha do corona para mim, ele não vai ver, ele não vai saber, ele não vai detectar, não vai ter que passar pela permissividade dele? Claro que vai. Há quanto tempo a gente vem falando, crentes, medo nunca, prudência sempre. Apesar de a gente também ser enrolado, né, enganado por tantas ideologias e etc., que não quero me ater aqui, mas quero me prender exatamente àquilo que Deus é. Se Ele é o Senhor absoluto de tudo que eu sou, de tudo que eu serei, então a minha vida depende de quem? Depende de uma vacina? A minha vida depende de quê? De orientações médicas? A minha vida depende de quê? De quê? De que a minha vida depende? Dele. A gente tem que, mesmo não querendo, porque não tem saída. Então é o reconhecimento de que Deus, o Senhor, é dono absoluto de tudo que sou, o que serei, em todas as dimensões da minha vida. Por quê? Aí está aí o texto. Está aí o texto. Porque dele, e por ele, e para ele. Pronto. Tente explicar as situações que está acontecendo hoje na vida cristã, fora disso aí. Fulano ia caminhando, uma pedra atingiu sua cabeça e ele morreu. Não, mas aconteceu isso por quê? Porque foi o tempo que Deus estava tomando um cafezinho, se entreteu e descuidou. Como bem apresentaram aí a teologia da relatividade, desde aquela grande tsunami, primeira que aconteceu, pelo menos que eu sei, né? Parece 5.000 mortos, sei lá. Puxa vida, onde é que Deus estava quando a tsunami aconteceu? Aí vem os estudiosos bíblicos e dizem assim, onde é que Deus estava quando Jesus Cristo foi à cruz do Calvário para morrer por você? Para salvar a tua alma? Onde é que ele estava? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Eu faço parte de todas as coisas? Sim. E como refeito, recriado, eu estou na frente. Eu sou preferencial não pela idade, mas pela qualidade que o Calvário me deu. Dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, vamos lá para cima, voltar ali. É o reconhecimento de que Deus, aliás, o que é santificação? É o reconhecimento de que Deus, o Senhor, é dono absoluto de tudo que sou, o que serei, em todas as dimensões da minha existência, porque dele, por ele, para ele, ele fez todas as coisas e fez a mim também. E ainda fez uma coisa especial, me deu uma partícula dele, soprou no barro o seu fôlego,
E esse fôlego fez o barro enxergar, o barro mastigar, o barro andar, o barro pensar, o barro criar, porque agora esse barro é um ser, porque tem o sopro de Deus. Por isso que o ser humano é um ser divinizado. Por isso que Deus quer salvar a alma do ser humano, porque pertence a Ele. Mas como Ele respeita aquilo que Ele mesmo fez, eu vou te dar um livre-arbítrio que vai fazer com que você pense, você crie, você decida, você escolha o bem e o mal, você sabe, está aí, pronto, você é um quase Deus, como disse Antônio Neves de Mesquita, você é um quase Deus. Aí você resolve me abandonar, adorar um quadrúpede, adorar um pedaço de pau, e não me adorar, não reconhecer, não tem problema. Só que no final tem uma sentença para você. Se não quer me ter agora, não me terá no fora do agora ou no além. É a proposta dele para nós. Santificação é opção ou obrigação? Mas vamos avançar um pouquinho mais. Olha aqui, ó. Vou parar aqui, tá? Ó, minha vontade, minhas decisões, meus prazeres, minha alma, meu corpo, meus bens, meu presente, meu futuro. Falta alguma coisa do ponto de vista da totalidade humana? Eu dei uma parada, ainda fui buscar algumas coisas, pensei em outras coisas, mas algumas coisas que eu pensei estão implícitas aí. Nós, seres humanos, eu sou o quê? Eu sou vontade, eu sou decisão, eu sou prazer, eu sou alma, eu sou corpo, eu sou bens, eu sou presente, eu sou futuro. Eu sou tudo isso aí. Aliás, tudo isso aí sou eu, fica melhor. É a minha amplitude. Aí vem essa outra tabela aqui, ó. Esse outro lado aqui, ó. Ó. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Que todas as coisas? Minha vontade, minhas decisões, meus prazeres, minha alma, meu corpo, meus bens, meu presente, meu futuro. Quem consegue contraditar? Eu dou um doce, uma marmeladinha de goiabada, trazer alguma contradição. Porque não é dele, é para ele. Lá, chega nas cartas, a gente vai ver, aí foi Deus, né? A gente vai ver Jesus, faz na mesma coisa. O que o pai faz, o filho faz, o que o filho faz, o pai faz, e o Espírito concorda tanto com o pai quanto com o filho. Eita, que trio! Irmãos, nas mãos de quem nós fomos cair? Por isso que é chamado de o crente, o bicho sortudo, o crente em Jesus. Ele foi parar nas mãos de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito. Aí, ó, para quem não quer nada, nada com nada, olha, caiu em maus lençóis, porque não tem como escapar. Davi Gomes é que dizia isso, para quem não quer nada na vida e aceita Cristo como Salvador, está ferrado. Porque entregou a vida a Jesus, pronto. Cercado, aí é levado a, embora dizer assim, isso eu quero, mas não serve para mim, fora. Eu estou doido por isso aí, me prejudica, fora. Pois bem, mas veja aqui, ó, aí vem aqui, tá? Aí vem aqui, eu fechei aqui embaixo, ó. Existe coerência, irmão, se tiver algum em português, vocês avisam aí, tá? Porque tudo isso é feito aí depois das altas horas. Existe coerência nesta relação entre os irmãos e Deus? Aqui, os irmãos sou eu, né? E ali está Deus. Existe alguma coerência? Tem alguma coisa díspare? Minha vontade, o meu tudo pertence a Ele. Então a minha vontade, antes de fazê-la, pergunto, e aí? Minhas decisões, meus prazeres, e aí? Já que eu sou teu, fui feito para ti, e aí? Como é que vai ficar nessa, me permita que eu tenha nessa camaradagem com este nosso grande Senhor? Tem coerência? Tem alguma coerência? Esta reciprocidade tem um nome: santificação. Eu vou fazer assim uma espécie de uma síntese e vou soltar no Zap, porque aí os irmãos
vão analisar com mais calma e podem fazer as suas colocações, porque eu vou dizer para os irmãos o que é que eu penso. Inclusive, eu gostaria que a Lara e o Roberto, aí, até com esse curso de inglês, e também com essa proposta de a gente estar sempre em treinamento aí, eles estão pedindo, os líderes batistas estão pedindo, viu, irmão Rafael? Estudos para trimestres. Mas ele quer que a gente pegue um tema, como por exemplo, ele pega as revistas. Ele pega aquele tema e desenvolve em 13 lições, porque são 13 domingos que tem um trimestre. Mas há tempo que eles me perturbam por isso. Não é, desculpa aqui. Tempo que eles pedem, e eles pedem no Brasil inteiro. E eu até cheguei, eu fui orador de congresso de pastores lá no Rio de Janeiro, e uma semana inteira, a palestra deu 110 páginas, uma tese sobre esse que nem está isso aí foi de um retiro de 4 dias. E esse texto é em Josué capítulo 1, verso 8. E daria para 13 lições. O problema é que tem que fazer toda aquela montagem didática e tal, porque eles querem que você já monte e tal. Claro que eles vão fazer a avaliação dele lá, fazer a análise e tal. Se tiver que seria alguma coisa, tirar eles, comunicam, mas eles querem que você já mande o texto, né? Tal qual é a nossa lição, o texto áureo, etc., a introdução, divisão, eles querem já assim, e eles gratificam, irmãos, eles gratificam, eles pagam. Sei que a nossa intenção não é essa, mas esse é um dos temas que eu gostaria que a gente pensasse, a igreja, porque a gente não vai sair do pastor Deusimar. Quero que saia da igreja batista da Aldeota, elabora um trimestre de estudo, que não é só no Brasil não, tá? Essa literatura sai fora aí e tal, etc. Assim, a Convenção Batista Fluminense tem uma literatura que elas elaboram, os pastores da Fluminense elaboram, e a Convenção Batista Fluminense distribui com todas as igrejas da Fluminense de graça. A própria convenção paga os escritores e distribui com as igrejas de graça. Eu tentei me inscrever para pegar toda essa literatura, e disse, não, eu sei que o senhor ficou muito tempo aqui na Fluminense, mas não pode, tem aqui uma medida aqui, que só pode a igreja que frequenta. Aí, como é que eu recebo? Eu recebo porque o pastor Oswaldo, que foi missionário por muito tempo e hoje está em Natal, ele consegue receber e ele passa para mim. Não estamos fazendo falcatruas. Ele consegue receber e passa para mim. E eu tenho muitas, e são muito boas. Então, pense aí, os professores, irmãos aí, para a gente preparar um módulo sobre santificação. Vamos trazer suas ideias, por isso que eu vou fazer sempre uma síntese, pedir a ajuda aí dos irmãos aí. A gente solta aí, eles vão colocando as suas opções, os seus questionamentos. Fique livre, isso aqui não é empurrando de goela abaixo. Por isso que eu procuro textualizar. Até aqui o texto básico é esse aqui, ó. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 36. Então, a partir desse texto, eu trago exatamente a introdução aqui da nossa palavra, que é o conceito sobre santificação. O que é santificação? É o reconhecimento de que Deus, o Senhor, que fez todas as coisas para Ele, por meio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, Ele é o absoluto da minha vida. Então ele diz assim, santificai-vos, porque se não se santificar, não verá a minha face. Amém? Aleluia. O Batista tem medo de falar aleluia, né? Mas, glória a Deus, assim seja. Não, vou voltar. Assim seja. Eu fico para lá e para cá, né? Eu saio do foco, né? Bom, irmãos, vamos ficar por aqui, tá? Ficar por aqui, estamos na semana, irmã Laire, Camila e as irmãs aí, domingo, tá tudo certinho, missões. Qual é o tema, hein? Paulinha, a música tá tranquila, né? Ouvindo o grito, clamor do povo. Qual é a divisa, hein,
Não é Lucas não, né? Povo que estava em trevas, viu? Esse não, né? Mas vai sair. E a gente vai começar exatamente domingo à noite, na abertura de missões. E olhe lá, nosso alvo de missões, a gente vai oficializar na Assembleia, né? Domingo, mas eu gostaria que os irmãos nunca permitam que a igreja ande para trás. Claro que a gente tem que trabalhar em cima da teologia da sensatez, mas não vamos deixar que a igreja ande para trás. Se a igreja estava no 3, vamos deixar ela voltar para o 2, não. Porque é progressivo, né? Progressivo. Mas vamos orar até o primeiro domingo de agosto, né? Porque o primeiro domingo de julho nós tomamos. Até o primeiro domingo de agosto, levantar o nosso alvo, sacudir a igreja, reacender toda esta chama missionária para a honra e para a glória do nosso grande Deus. Quem vai orar e trabalhar para a igreja nunca recuar, diga amém. Amém. Fiquemos em pé, irmãos, e nos despeçamos com uma palavra de oração. Eu estou muito feliz, irmãos, irmão Isaías, muito feliz, muito feliz. Quanto tempo, né? À espera. Mas Deus no controle, o grande aposentado Isaías, por trabalho, viu? O negócio de invalidez não. Irmão Isaías, eu estou orando muito por uma varoa para o irmão. O irmão sabia que Deus já tem? Deus já tem a sua varoa. As filhas, não olha para cá não. Deus já tem a sua, não tem não, irmão Rafael? Tem não, irmão Assis? Deus já tem a varoa? Tem. Agora, antes da varoa, o primeiro salário de aposentado é pagar uma pizza para a diretoria da igreja, para os homens da igreja, para as mulheres da igreja. Hã? Ok. Senhor, nós te louvamos por este momento feliz aqui na tua presença. Adoramos o teu nome, cantamos hinos de louvor ao teu nome. Já intercedemos, ó Deus, já entregamos, apresentamos as nossas dificuldades e a nossa ação de graças diante de ti. Senhor, nós te imploramos que tu continues abençoando a tua igreja, as famílias que a fazem, toda a membresia da igreja, os líderes, todo esse despertar que de fato esteja sendo por ti e que tu nos ensines, ó Deus, a fazer com que a tua igreja esteja sempre para frente, cumprindo o seu papel, a sua missão, dada por ti mesmo, e que tudo quanto deve ser feito e não feito, na tua palavra já está. Nos abençoa nesse tema, nesse assunto que estamos estudando, que o teu Espírito se encarregue ele mesmo de fazer a aplicação em nosso viver. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, guardados pelo teu poder, nos dá uma noite de descanso, reparando as nossas energias e preparando já o nosso despertar para o restante da semana que teremos pela frente. E queremos vivê-la debaixo da tua vontade e da tua santa e potente mão. Por Jesus Cristo nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos, boa noite, amigos que nos acompanharam. Qualquer coisa, entre em contato conosco por meio aí do Instagram da igreja, que estaremos sempre à disposição para atendê-los. Boa noite.